Louis Althusser, por Marx. Capítulo 5. Os manuscritos de 1844 de Karl Marx. Economia, Política e Filosofia. A publicação dos manuscritos de 1844 constitui um verdadeiro acontecimento para o qual eu gostaria de chamar a atenção dos leitores de La Pensée. Acontecimento literário e crítico, primeiramente. Até aqui, os manuscritos não eram acessíveis aos leitores de língua francesa, a não ser na tradução da edição Cotte. Todos os que se viram na necessidade de utilizá-la sabem por experiência própria que esse texto parcial, amputado de importantes desenvolvimentos, cheio de erros e inexatidões, não podia constituir um instrumento de trabalho sério. Eis-nos agora, graças a E. Botticelli, cujo grande mérito é preciso louvar, de posse de uma edição atualizada, a mais atualizada de todas, visto que Botticelli usou as mais recentes informações de leitura e correção que o Instituto Marx Engels de Moscou lhe comunicou, apresentada na ordem mais racional, a da Mega, e numa tradução notável pelo rigor, pela minúcia, pelas notas críticas e direi também, o que é muito importante, por sua segurança teórica. Uma boa tradução só é concebível com a condição expressa de que o tradutor seja bem mais do que um tradutor. É preciso que seja um homem informado capaz de penetrar não só no pensamento de seu autor, mas também no universo conceitual e histórico de que ele se alimentou, condição hoje preenchida. Acontecimento teórico, em seguida. Eis-nos diante de um texto que vem desempenhando nas polêmicas, no ataque e na defesa de Marx, um papel de relevo há 30 anos. Botticelli explica muito bem como, nesse grande debate, os papéis se distribuíram. Foram os sociais-democratas, os primeiros editores, Landshut e Meyer, inicialmente. Depois, filósofos espiritualistas, existencialistas, fenomenológicos, entre outros, que fizeram o sucesso desse grande texto. Mas, como se sabe, num espírito muito alheio quer ao entendimento de Marx, quer mesmo à simples compreensão de sua formação. Os manuscritos econômico-filosóficos alimentaram toda uma interpretação, tanto ética quanto, o que vem a dar no mesmo, antropológica e até mesmo religiosa de Marx, não sendo então o Capital, em seu distanciamento e sua aparente objetividade, senão o desenvolvimento de uma intuição de juventude que teria encontrado sua expressão filosófica principal nesse texto e seus conceitos. Antes de tudo, os conceitos de alienação, humanismo, essência social do homem, etc. É sabido que os marxistas só vieram a reagir tardiamente e que, com frequência, a reação foi proporcional a seus temores e sua precipitação. Tenderam a defender Marx em bloco e aceitar, mais a favor do capital, a tese de seus adversários, superestimando assim o prestígio teórico do texto de 1844. Botticelli tem, sobre esse ponto, fórmulas notáveis. Elas introduzem uma exigência que nenhum comentador sério pode ignorar: definir um método de investigação novo e rigoroso, um método que não o da simples assimilação antecipadora ou retrospectiva. Doravante, podemos e devemos tratar esses manuscritos, que foram o argumento de um combate, o pretexto de um processo ou o reduto de uma defesa, com um método seguro, como o momento da formação do pensamento de Marx, o qual, como todos os momentos de um desenvolvimento intelectual, define, de certo, um futuro, mas delimita também um presente singular e irredutível. Não é exagerado dizer que Botticelli nos deu uma tradução irrepreensível, um objeto privilegiado que interessa por duas razões teóricas aos marxistas, porque se refere à formação, ou melhor, à transformação do pensamento de Marx, e também porque oferece à teoria marxista das ideologias uma ocasião exemplar de exercer e pôr à prova seu método. Acrescento, por fim, que essa tradução é introduzida por uma importante apresentação histórica e teórica, que não só nos lança nos problemas essenciais, mas os situa e esclarece.
Qual é, com efeito, o caráter específico dos manuscritos de 1844, quando comparados aos textos anteriores de Marx? O que trazem de radicalmente novo? A resposta está neste fato. Os manuscritos são um produto do encontro de Marx com a economia política. Certo, não é a primeira vez que Marx se vê, como ele mesmo disse, na necessidade de dar sua opinião sobre questões de ordem econômica. Assim, desde 1842, a questão do roubo da lenha evocava toda a condição da propriedade feudal agrária. Assim, de 1842, igualmente, o artigo sobre a censura e a liberdade de imprensa encontrava a realidade da indústria, etc. Mas ele não encontrava, então, senão questões econômicas da economia, e pelo viés de debates políticos. Em suma, ele não encontrava a economia política, mas certos efeitos de uma política econômica ou certas condições econômicas de conflitos sociais. Crítica da filosofia do direito de Hegel. Em 1844, é a economia política em pessoa que Marx enfrenta. Engels abrira-lhe o caminho com seu esboço genial sobre a Inglaterra. Mas tanto quanto a Engels, impelira-o para esse encontro a necessidade de ir procurar, além do político, a razão dos conflitos insolúveis dentro dele. Fora desse encontro, o primeiro, os manuscritos, são dificilmente inteligíveis. No período parisiense, fevereiro-maio de 1844, decisiva a esse respeito, Marx dedica-se ao estudo dos economistas clássicos, Sé, Skarbek, Smith, Ricardo. Toma notas abundantes, cuja marca se acha no próprio corpo dos manuscritos. A primeira parte comporta longuíssimas citações, como se quisesse certificar um fato. Mas enquanto certifica, constata que esse fato não repousa, ao menos nos economistas que lê, sobre nada, que ele está no ar e lhe falta seu próprio princípio. O encontro com a economia política é, portanto, num único e mesmo movimento, reação crítica à economia política e pesquisa exigente de seu fundamento. De onde tira Marx a convicção de que a economia política não é fundada? Das contradições que ele constata e registra ou aceita e transfigura. E, antes de tudo, da contradição principal que opõe a pauperização crescente dos trabalhadores a essa singular riqueza cujo advento a economia política celebra no mundo moderno. Aí está a cruz, aí está o fracasso dessa ciência otimista que se edifica sobre esse pobre argumento, como a riqueza dos proprietários sobre a pobreza dos operários. Aí está também seu escândalo, que Marx quer suprimir, dando à economia esse princípio que lhe falta, que será sua luz e seu veredito. É aqui que se descobre a outra face dos manuscritos, a filosofia. Pois esse encontro de Marx com a economia política é ainda, como diz Bottigelli, muito bem, um encontro da filosofia com a economia política. Não de certo qualquer filosofia, mas a filosofia edificada por Marx mediante todas as suas experiências prático-teóricas. Bottigelli explora seus momentos essenciais, o idealismo dos primeiros textos mais próximo de Kant e de Fichte do que de Hegel, a antropologia de Feuerbach, modificada, retificada, amplificada por esse mesmo encontro. De todo modo, ainda uma filosofia profundamente marcada pela problemática feuerbachiana. Bottigelli, na página 39. E tentada pela hesitação a voltar atrás, de Feuerbach a Hegel. É essa filosofia que resolve a contradição da economia política, pensando-a e, por meio dela, pensando toda a economia política, todas as suas categorias, a partir de um conceito-chave, o conceito de trabalho alienado. Aí estamos verdadeiramente no âmago do problema e, ao mesmo tempo, próximos de todas as tentações, quer do idealismo, quer da precipitação materialista, pois encontramos-nos, à primeira vista, num país conhecido, quero dizer, uma paisagem conceitual em que podemos identificar a propriedade privada, o capital, o dinheiro, a divisão do trabalho, a alienação do trabalhador, sua emancipação e o humanismo, que é seu futuro prometido. Todas as categorias
ou quase que reencontraremos no Capital e que poderíamos, por essa razão, aceitar como antecipações dessa obra, melhor, como o Capital em projeto, ou melhor ainda, como o Capital tracejado, já desenhado, mas com um traço de esboço não definitivo, embora contendo o gênio da obra realizada. Os pintores têm esses desenhos a carvão, que são, já no primeiro esboço, em seu próprio surgimento, maiores do que a obra que contém. Há algo que deve jorrar no fascínio dos manuscritos, na sua lógica irresistível. Botticelli fala justamente de seu rigor de raciocínio e de sua implacável lógica, e na convicção de sua dialética. Mas há também a convicção, o sentido conferido por essa lógica e esse rigor aos conceitos que aí reconhecemos. E assim, o próprio sentido dessa lógica e desse rigor, um sentido ainda filosófico, repito, filosófico, tomando essa palavra na acepção mesma, a qual Marx fará mais tarde uma condenação inapelável. Pois todo rigor e toda dialética não valem senão o que vale o sentido que eles servem e ilustram. Será preciso um dia entrar no detalhe e dar uma explicação, palavra por palavra, desse texto. Interrogar-se sobre o estatuto teórico e sobre o papel teórico atribuídos ao conceito-chave de trabalho alienado. Examinar o campo conceitual dessa noção. Reconhecer que ela desempenha exatamente o papel que Marx lhe atribui, então, um papel de fundamento originário, mas que ela não pode desempenhar esse papel a não ser na condição de recebê-lo como mandato e missão de toda uma concepção do homem, que vai tirar da essência do homem a necessidade e o conteúdo dos conceitos econômicos que nos são familiares. Em suma, será preciso descobrir nesses termos, que vão adquirir um sentido futuro, o sentido que ainda os prende a uma filosofia que vai exercer sobre eles seus últimos encantos e seus últimos poderes. E se eu não quisesse abusar da liberdade de antecipar essa demonstração, diria quase que nesse aspecto, ou seja, no aspecto da dominação radical da filosofia exercida sobre um conteúdo que em breve se tornará radicalmente independente dela, o Marx mais afastado de Marx é esse, o Marx mais próximo, o Marx da véspera, o Marx do limiar, como se antes da ruptura e para consumá-la ele precisasse ter dado à filosofia toda a oportunidade, a última, esse poder absoluto sobre seu contrário e esse triunfo teórico sem igual, ou seja, sua derrota. A apresentação de Botticelli coloca-nos no âmago desses problemas. Considero das mais notáveis as páginas em que ele se interroga sobre o estatuto teórico do trabalho alienado, em que ele compara os conceitos econômicos dos manuscritos com os conceitos econômicos do Capital, em que coloca a questão fundamental da natureza teórica, para o Marx de 1844, dessa economia política reencontrada. Esta simples frase, abre aspas, a economia política burguesa aparece a Marx como uma espécie de fenomenologia, fecha aspas. Parece-me decisiva, como me parece capital o fato de Marx aceitar precisamente a economia política tal qual ela se dá, sem questionar o conteúdo de seus conceitos e sua sistemática, como fará mais tarde. É essa abstração da economia que autoriza a outra abstração, a da filosofia, que vai dedicar-se a fundá-la. Assim, o reconhecimento da filosofia em ação nos manuscritos nos leva necessariamente de volta a nosso ponto de partida, a esse encontro com a economia política, obrigando-nos a fazer a pergunta: qual é, então, a realidade que Marx encontrou na forma dessa economia? A própria economia? Ou antes, uma ideologia econômica, inseparável das teorias dos economistas? Ou seja, segundo a forte expressão já citada, uma fenomenologia? Acrescentarei, para terminar, apenas uma observação. Se esta interpretação pode desconcertar algumas pessoas, é pelo crédito que elas concedem a uma confusão, dificilmente evitável, é preciso dizê-lo, para nossos contemporâneos, pois todo um passado histórico lhes poupa a distinção desses papéis, entre o que se pode chamar as posições políticas e as posições teóricas de Marx
no seu período de formação. Botticelli viu muito bem essa dificuldade e aborda frontalmente, escrevendo, por exemplo, que a crítica da filosofia do direito de Hegel, de 1843, abre aspas, marca a adesão de Marx à causa do proletariado, ou seja, do comunismo. Isso não significa que o materialismo histórico já esteja elaborado, fecha aspas. Logo, há uma leitura política e uma leitura teórica dos textos de juventude de Marx. Um texto como a Questão Judaica, por exemplo, é um texto politicamente engajado na luta pelo comunismo, mas é um texto profundamente ideológico. Não é, portanto, um texto teoricamente comparável com os textos ulteriores, que definirão o materialismo histórico e que poderão esclarecer até o fundo esse movimento comunista real de 1843, nascido antes dele, independentemente deles, ao lado do qual o jovem Marx se colocou então. Aliás, mesmo a nossa própria experiência pode lembrar-nos de que se pode ser comunista sem ser marxista. Tal distinção é requerida para evitar cair na tentação política de confundir as tomadas de posição teóricas de Marx com suas tomadas de posição políticas, legitimando as primeiras mediante as segundas. Mas tal distinção esclarecedora nos remete imediatamente à exigência definida por Botticelli, conceber outro método para dar conta da formação de Marx, logo, de seus momentos, de suas etapas, de seus presentes, em suma, de sua transformação. Para dar conta dessa dialética paradoxal, cujo episódio mais extraordinário são esses manuscritos, que Marx nunca publicou, mas que talvez por isso mesmo o desnudam em seu pensamento triunfante e desfeito, no limiar de ser finalmente, por um remanejamento radical, o último, ou seja, o primeiro. Louis Althusser, dezembro de 1962.